Olá, eu sou Christopher Vicente, ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana do Brasil e pastoreio efetivamente a Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, em Natal, Rio Grande do Norte. No vídeo de hoje vamos refletir sobre algo importantíssimo. O que é o Evangelho? O vídeo ele ficou um pouco maior do que eu desejava, porém, se você entende que essa é uma questão de grande importância, cuja resposta, se for imprecisa ou errada, nos custará muito caro, pois nos custará a eternidade, então caminhe um pouco comigo e examinemos a Escritura para encontrarmos a resposta a essa pergunta importantíssima. O que é o Evangelho? Muitos pensam que o Evangelho é a maravilhosa doutrina e realidade da justificação pela fé, ou a doutrina da adoção, da regeneração, do novo nascimento, ou qualquer uma dessas outras maravilhosas doutrinas que nós amamos, defendemos e sustentamos, porque a Escritura ensina isso. Contudo, por mais que possa assustar a muitos, o Evangelho não é essencialmente tais coisas. Utilizando a linguagem do Breve Catecismo de Westminster, um documento confessional presbiteriano, estas coisas elas são os benefícios da obra de Cristo. Por isso, a pergunta primordial ainda deve ser respondida: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Embora essas coisas estejam intimamente associadas ao Evangelho, é importante nós fazermos distinção entre tais coisas como os benefícios do Evangelho e as consequências, ou melhor, as consequências e benefícios do Evangelho e o próprio Evangelho em si. Então, o que é o Evangelho? A gente vai investigar rapidamente isso em algumas passagens da Escritura Sagrada, mas vamos nos deter mais tempo em Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e que diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, esse texto é extremamente propício para nos mostrar o que nós estamos questionando. Porque o apóstolo Paulo, como apóstolo aos gentios, ele escreve essa epístola à igreja de Roma, que não o conhecia, para se apresentar como apóstolo aos gentios. E nesse processo de apresentação do seu apostolado, ele, toda a sua epístola apresenta o evangelho que ele prega como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa essa apresentação referindo-se a si mesmo como o apóstolo separado para o Evangelho. Separado para o Evangelho de Deus. E aqui, queridos, o verso 1 e 2 nos mostra que, essencialmente, primeiro, o Evangelho é de Deus, isto é, pertence a Deus, e segundo, ele foi revelado no Antigo Testamento. Nós não vamos nos deter nesses dois aspectos, mas esse segundo, acerca do Evangelho ter sido revelado no Antigo Testamento, nos será útil mais à frente. Então, sigamos nesse estudo expositivo desse texto. O apóstolo Paulo, então, queridos, ele passa a dizer, ou melhor, ele passa a tratar e se referir e explicar o que é esse evangelho que ele disse que foi separado, né? E aqui ele vai e especifica, dizendo, esse evangelho de Deus com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo, querido, que o Evangelho essencialmente é Cristo e sua obra. O ser de Cristo, quando ele fala, diz respeito a seu Filho. E a sua obra, quando ele resume toda essa obra se referindo à encarnação e à ressurreição, o início e o fim como um grande pacote representando a obra de Cristo. Então eu vou repetir, o ponto central aqui do que o apóstolo Paulo está definindo o Evangelho é que o Evangelho é a pessoa e a obra de Cristo, realizada no tempo e no espaço,
interpretada e operada por Deus em nosso favor. E aqui é extremamente útil o que Calvino fala acerca desse texto, quando ele diz: todo o evangelho está contido em Cristo. Desviar-se de Cristo, mesmo que seja apenas um passo, significa privar alguém do evangelho. Visto que Cristo é a viva e expressa imagem do Pai, não há por que nos sentirmos surpresos com o fato de que Ele é simplesmente posto diante de nós como aquele que é tanto o objeto quanto o centro de toda a nossa fé. Mas o apóstolo Paulo aqui não está se referindo a um Jesus genérico. Não é um Jesus que possamos imaginar. Não é um Cristo dos espíritas como um simples ser iluminado. Não é o Cristo dos testemunhas de Jeová que não é Deus. Não é o Cristo dos romanistas que pode ser representado e transubstanciado em um pedaço de massa. Não. É um Cristo glorioso. É um Cristo gloriosamente específico. O apóstolo Paulo diz: o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Duas verdades aqui importantes. Duas. Primeira, sobre Jesus. Primeira, a sua encarnação, e aqui está implícita a sua divindade e humanidade. Além de implícita, está explícita no que nós vamos ver agora no texto, e a sua ressurreição. Quanto à encarnação, queridos, o apóstolo Paulo diz que o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Paulo disse que o evangelho diz respeito ao Filho de Deus, isto é, ele é Deus, e ao Filho de Davi, isto é, ele é homem. E aqui vem um ponto importantíssimo do ser de Deus, que é o resumo e a suma do evangelho. Cristo ser plenamente Deus e plenamente homem é essencial para o evangelho. É fundamental para a sua obra. O ser de Deus, ou melhor, o ser de Cristo, o seu ser e a sua obra são inseparáveis. O apóstolo, então, queridos, ele mostra como isso é essencial em sua pregação. E todos os apóstolos, eles mostram isso em diversas passagens dos seus escritos, das suas epístolas nos evangelhos. Por exemplo, o apóstolo João, em João capítulo 1, versículo 1 a 3 e versículo 14 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E é o versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Percebe? João começa, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Deus e homem. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa em Filipenses 2, 5 a 8, quando diz: Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediência até a morte, e morte de cruz. Por que essa ênfase é tão importante para entendermos o Evangelho, queridos? Porque é necessário que o nosso Redentor fosse plenamente Deus e plenamente homem. Ou, em outras palavras, Filho de Deus e Filho de Davi. Sabe por quê, queridos? Porque foi um homem, Adão, o primeiro representante pactual de toda a humanidade, que quebrou o pacto com Deus e pecou contra a lei de Deus e trouxe uma dívida eterna. E nele e com ele, todos o que ele representava, todos os seus que descenderam ordinariamente dele, receberam tal dívida, receberam o pecado como consequência da quebra desse pacto. O homem deveria pagar, mas um ser finito não pode pagar a dívida contra um Deus eterno. Portanto, Deus no Evangelho, em Cristo, uniu aquele que deveria pagar, o homem, com o único no universo que poderia pagar, o próprio Deus.
O próprio Deus era o único que poderia pagar perfeitamente a dívida, cumprir perfeitamente a lei e cumprir e guardar perfeitamente um novo pacto que foi firmado. Cristo, plenamente homem, plenamente Deus. Então Deus o estabeleceu como representante pactual de um segundo pacto, para uma nova humanidade, o pacto da graça. E nele, e por meio dele somente, são levantados todos os que ele representa. Então veja, queridos, o Deus Filho encarna sem pecado, Jesus Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, ou na linguagem de Paulo, Filho de Deus, Filho de Davi. Se Cristo não fosse e for plenamente Deus e plenamente homem, nós estamos perdidos. Como o sacrifício de um homem, simplesmente homem, poderia ter valor eterno ou um valor para um número enorme de pessoas? Porque ele é Deus. O seu sacrifício é perfeito e tem valor eterno. Querido, se todos os homens pecadores fossem eternamente punidos, ainda assim, eles não pagariam por um só de seus pecados. Mas Cristo, o perfeito homem e o perfeito Deus, sendo o sacrifício, pôde pagar por todos os pecados do seu povo. Porém, Cristo não é apenas plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Há uma outra verdade fundamental que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele morreu para pagar os nossos pecados, porém ele não permaneceu morto. Esse Cristo é o Cristo ressurreto. Por isso que o apóstolo Paulo disse que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Se ele simplesmente tivesse morrido e continuasse morto, nós continuaríamos em nossos pecados. Era necessário que ele morresse e vencesse a morte ressuscitando. E exatamente esse raciocínio do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, ele diz, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitasse, os nossos pecados seriam pagos, mas voltaríamos ao estado de Adão e poderíamos pecar novamente e cair no mesmo estado de miséria no qual todos nascem. A obra de Cristo, querido, ao morrer e ressuscitar, nos deu um estado melhor que o estado de Adão no início. Cristo deu a sua própria, eterna, infinita e imutável justiça, a qual, pelo pacto e pela união com ele, nos é imputada pela fé somente. Veja, por exemplo, Paulo falando em Romanos capítulo 24 e 25. A nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, ele morreu para pagar os pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A sua ressurreição nos é necessária e fundamental para a justificação pela fé somente. Ele morre, paga o saldo negativo, ele ressuscita e nos dá o saldo positivo, porque a morte não pôde retê-lo, porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo não pecou, ele é perfeito, santo, ele não é digno desse salário, então a morte não pode retê-lo, ele vence a morte, ressuscita com glória e em sua justiça, e então nos dá essa justiça pela união com ele, pela fé somente. Ele morreu, ressuscitou e continua Deus e homem, para tornar a nossa natureza aceitável e agradável a Deus. Ele foi as primícias, querido, e estando eternamente vivo, nós temos a garantia de que, depositando a nossa fé apenas nele, de que eternamente a sua justiça e a sua vida serão nossas. Esse é o princípio básico da obra e do ser de Cristo. Quando Paulo fala, querido, que ele foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição, pelo Espírito na ressurreição, a ênfase no grego não quer dizer que
ele antes não era filho de Deus e foi declarado filho de Deus depois da ressurreição. Não é esse o ponto. É que antes ele era filho de Deus humilhado, em um estado de humilhação. Mas pela ressurreição, ele é colocado como filho de Deus exaltado, glorificado. E esse é o ponto que o apóstolo Paulo está colocando aqui. A sua ressurreição o exalta como um perfeito e suficiente mediador entre Deus e os homens. E então, queridos, o apóstolo Paulo ele termina deixando claro de quem que ele está falando. Ele diz, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como quem diz, eu não estou falando de outro, eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é a essência do Evangelho. Ele é a essência do Evangelho. Portanto, a partir desse texto, o Evangelho é o ser e a obra de Cristo. Seu ser, ele continua, ele era e continua sendo Deus e homem, Filho de Deus, Filho de Davi. E a sua obra, isto é, a sua encarnação, a vida de perfeita obediência à lei, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o derramar do Espírito sobre a sua igreja. Graham Goldsworth, ele, um teólogo bíblico, nos é útil também aqui para resumir tudo isso que nós estamos falando. Ele diz, em essência, o Evangelho é a declaração do que Deus fez por nós em Jesus Cristo, e não, como muitas vezes fica implícito, do que Deus fez no crente, embora não devamos separar as duas coisas. Esses são os fatos históricos objetivos sobre a vida de Jesus em carne e a interpretação dada por Deus a esses fatos. Os fatos dizem respeito à encarnação, à vida perfeita de Jesus de Nazaré, à sua morte e ressurreição. Vejamos então rapidamente mais um texto, 1 Coríntios 15, de 1 a 5. Veja o que o apóstolo Paulo fala nesse texto. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa e depois aos 12, e o texto continua. Queridos, Paulo claramente diz no versículo 1 que ele lembrará aos irmãos o que foi que ele pregou, o evangelho que ele pregou. Ele diz, veja o versículo 1, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. E então ele passa a descrever o que consiste esse evangelho que ele anunciou aos crentes de Corinto, que essencialmente é o ser de Cristo e a sua obra. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele passa a falar da morte e ressurreição de Cristo novamente como um resumo dessa obra, como muitas vezes é feito no Novo Testamento. Então, mais um argumento em favor desse conceito que nós estamos estabelecendo, que estamos meditando aqui acerca do Evangelho, que ele em essência é Cristo e a sua obra. Pense, por exemplo, qual é o nome dos 4 primeiros livros do Novo Testamento que narram e tratam de apresentar quem Cristo é, o seu ser, e o que ele fez, a sua obra. Não é à toa que os nomes desses livros são Evangelhos, porque o Evangelho é Cristo. Ainda olhemos, por exemplo, as pregações dos apóstolos no livro de Atos dos Apóstolos. Qual é a natureza, o conteúdo e a essência delas? Basta olharmos com um pouco mais de atenção e nós veremos que o conteúdo da pregação dos apóstolos é Cristo e a sua obra, o que ele fez, a sua vida, morte e ressurreição, e muitas vezes também acrescentada a sua ascensão e a sua segunda vinda. Isso a gente vê em Atos 2 com a pregação do apóstolo Pedro, isso a gente vê em Atos 7 e em muitas outras do apóstolo Pedro entre Atos 2 e 7, isso a gente vê na pregação do apóstolo Paulo em Atos 13, portanto o Evangelho é Cristo e a sua obra. E lembra daquela informação que eu falei no início, que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, de que o Evangelho foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento e que essa informação seria importante agora? Pois bem, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho foi prometido no Antigo Testamento e todo o Novo Testamento diz que o Antigo Testamento fala do ser e da obra de Cristo, fala de uma pessoa, Cristo.
E para isso, veja todos esses textos que aparecem agora na tela, mostrando que o Novo Testamento diz explicitamente que o conteúdo do Antigo Testamento é Cristo e sua obra. Isso traz, queridos, implicações para a nossa vida como crentes em Cristo. Para você que talvez tenha uma concepção equivocada acerca do Evangelho e seja iludido ou pense que o Evangelho é isso que muitas dessas igrejas têm anunciado, ou até mesmo que o romanismo tem anunciado. A primeira implicação diz respeito ao objeto da nossa fé. Em o que a nossa fé deve ser depositada. Se nós temos que crer no Evangelho, e o Evangelho é Cristo e sua obra, nós temos que crer em Cristo. Veja, se o Evangelho fosse simplesmente ter fé, então estou dizendo que eu tenho que ter fé na fé. Mas ter fé na fé não salva, não há nenhuma promessa de salvação para isso. Se o Evangelho é o novo nascimento, a justificação pela fé, eu tenho que crer nessas coisas. Crer no novo nascimento, crer na justificação pela fé. Mas não é crer nessas coisas que salva. Se o Evangelho for simplesmente crer que Deus existe, embora isso faça parte da revelação da Escritura Sagrada, ainda assim isso não é a essência do Evangelho. Porque a criação revela que existe um Deus e ainda assim a revelação natural não é o Evangelho. Essas coisas elas são importantes e elas têm seu devido lugar. Mas crer no Evangelho é crer em Cristo e na sua obra. Nós cremos na realidade, na doutrina do novo nascimento, cremos na existência de Deus e tudo isso que foi mencionado. Mas o Evangelho não é isso, essas coisas fazem parte, têm fundamental importância, são indispensáveis, são pressupostos e até base. Mas o Evangelho, em essência, é Cristo e a sua obra. Segundo, a implicação para nós, a compreensão dos benefícios de Cristo, a adoção, regeneração, o novo nascimento, a presença do Espírito Santo. Essas coisas não são Evangelho, mas fluem, brotam do Evangelho. Cristo foi o que foi, é o que é, e fez o que fez, e fará o que fará, para que nós tenhamos estas coisas. Elas são frutos do Evangelho, brotam dele, está fundamentado no Evangelho, é consequência do Evangelho, mas não é o Evangelho em si. E aqui eu novamente cito o teólogo bíblico já citado, Graham Goldworth. Ele diz, outros aspectos importantes da obra de Deus, que em si não são o Evangelho, estão associados ao evento do Evangelho. E às vezes um é tomado pelo outro. Por exemplo, no livro de Gálatas, no tocante à justificação pela fé somente. Se cremos no Evangelho, provavelmente também cremos nesses aspectos, mas eles não são o foco da nossa confiança salvadora, como é a obra de Cristo. Essas coisas são os ricos tesouros da obra de Cristo, que nos são dados pelo Espírito Santo. Terceiro, a obediência a Deus. Como que isso afeta a obediência à lei, querido? O Evangelho é a base da nossa obediência, o que nós podemos chamar de obediência evangélica à lei. A obediência evangélica, não me referindo a uma denominação, mas a obediência que flui do Evangelho. Ou seja, de Cristo e de sua obra emana toda a força, poder e graça para vivermos uma nova obediência pelo Espírito. Sem isso, não há forças para a obediência. Não há santificação nem santidade. Não há nada em nós que nos leve a obedecer a Deus. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fala em João capítulo 5, sem mim vocês nada podem fazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31, que Cristo é a nossa justiça, a nossa santidade, a sabedoria de Deus, é a nossa redenção. Ele é tudo para o seu povo, Separar Cristo e sua obra da moral e da vida de santidade é negar as duas coisas. Quarto, o que é evangelização a partir disso? Ora, se o evangelho é Cristo e sua obra, então evangelizar é falar, é anunciar verbalmente o ser de Cristo e a sua obra. Por isso, querido, pregar o evangelho não é compartilhar algumas reflexões, pregar a moral ou fazer ação social, não é a luta por justiça social. Pregar o evangelho não é contar meu testemunho pessoal de vida. Evangelização não é cantar música alta no ônibus. Evangelização não é nem genericamente falar de Deus ou que Jesus te ama. Essas coisas têm o seu lugar. Mas se em essência o evangelho é Cristo e a sua obra, então pregar o evangelho é anunciar tais coisas. E por último, isso nos é útil para julgarmos uma falsa igreja.
se Cristo e sua obra não são vistos na pregação e ensino de uma igreja dita cristã, então deve-se questionar se realmente ela é cristã. O assombro, queridos, é de constatarmos que não apenas seitas e o romanismo, por exemplo, estão escassos do Evangelho, mas muitas igrejas ditas evangélicas, tais coisas são desconhecidas para elas. Se você ainda não creu nesse Evangelho, se você ainda não confiou em Cristo, em que Ele é, que a Escritura revela que Ele é, e no que Ele fez para a sua salvação, creia, confie, creia nele apenas e desfrute dos benefícios da obra que Ele adquiriu para todo aquele que nele crê. Que Deus nos abençoe. Amém.